Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. No capítulo de número 16, inicialmente versículos 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vamos falar com Deus, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Não temos condição nenhuma se o Teu Espírito não falar. Senão falaremos coisas vazias, sem profundidade, mas quando o Teu Espírito Santo nos ensina, que maravilha. Que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, cheios dele, do Teu Espírito Santo, convictos de que entendemos e recebemos essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu dei título a essa mensagem, e sempre lembrando, a gente dá um título, até para facilitar mais, localizar, não é? Depois no YouTube, onde estão gravadas as mensagens. Às vezes a gente coloca um título que dá uma dupla interpretação e as pessoas, caramba, o que ele vai dizer, É importante que a gente chame a atenção. As pessoas são muito ligadas, às vezes em títulos, o que é aquilo, o que ele quer dizer? E isso é um dos mecanismos que a gente pode usar para atrair a atenção das pessoas para o Evangelho. Prisões se abrem, correntes se partem. Prisões se abrem, correntes se partem. É o que nós vimos aqui. E eu queria falar antes desses dois versículos, o que estava acontecendo? Por que Paulo e Silas estavam ali? Eles não eram malfeitores. Eles não fizeram nada que desagradasse as leis do governo, mas os religiosos. E eles estavam ali por Jesus. E eles estavam sofrendo por Jesus. E eu quero chamar a atenção que o que eles fizeram, que chamou assim, que enfureceu muito as autoridades religiosas, as pessoas que estavam já de olho neles, pelo que eles pregavam, pelo que eles faziam, é que em dado momento ele liberta uma jovem. Então aqui no versículo 19 diz assim: quando os donos da jovem, quer dizer, antes um pouquinho, aconteceu que indo, no versículo 16, para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Verdade pura. Demônio falando daquilo que era verdade. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro
agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, com os pés presos no tronco, machucados. Cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão a escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é a capacidade que Deus tem de se apresentar através de servos seus, quando nós entendemos o propósito daquilo que estamos fazendo. A coisa mais difícil para mim seria cantar, adorar, louvar num momento desse. Dificílimo. Talvez alguns murmurassem, alguns fazem isso, mas o que eu estou fazendo de errado? Será que Senhor, o Senhor não está vendo? Imagine essa cena, eles enraivecidos ali dentro, gritando, xingando o sistema, dizendo: eu vou falar com não sei quem, eu vou pedir para o Supremo Tribunal me soltar. Vocês são terríveis, vocês não entendem de nada, raça de víboras. Qual o testemunho que ele estaria passando? Que prazer eu tenho de seguir a Cristo, quando eu vejo uma pessoa que diz que segue a Cristo, ser igual ou pior a mim. O nosso testemunho, ele precisa ser um testemunho não apenas voltado a trazer pessoas, mas um testemunho que identifique-nos como verdadeiros seguidores de Cristo. E há uma arma que ninguém pode contra essa arma, chama-se adoração, louvor. A Bíblia diz que o louvor liberta. Eu queria falar nesta noite um pouco sobre esse processo. O louvor liberta. Mas antes, eu quero que você preste atenção na responsabilidade que você e eu temos. Eu estou aqui considerando que somos todos servos de Deus, desta ou de outra igreja. Se você ainda não é, você pode ser, tem tempo. Nós somos um canal de Deus para despertar a atenção. E como despertamos? E às vezes nós nos damos conta que as pessoas estão com 4 olhos em cima de nós. Nós fomos plantados aqui, fomos colocados aqui na terra. E essa igreja foi colocada aqui para despertar a atenção, não a negativa, mas a positiva. Onde estivermos, como estivermos, sempre devemos fazer a diferença. Fomos feitos para isso, fomos designados para isso fomos chamados por Deus. Nós estamos no mundo sujeitos a aflições e injustiças. Não se iluda. Aceitei Jesus, agora vão parar de me perseguir. Não, agora vai começar. Pastor, se eu for falar isso, eu estava me preparando para o batismo, eu nem quero mais. Mas se você chegar até o final da pregação, com sinceridade de coração, você vai dizer: pastor, dá para ser amanhã o batismo? Algumas vezes nós teremos que enfrentar essas injustiças, essas aflições. Outras vezes não precisaremos, porque o próprio Senhor se encarrega de dissipá-las. Mas algumas vezes nós temos que enfrentar. Esse aqui é um exemplo. Nós temos que passar por elas. Note também que não é pelo fato de seguirmos a Jesus e servirmos a Jesus que estaremos imunes. O Senhor diz assim: não, você está falando de mim,
não dá, não pode. Quando a gente diz assim, quando nós somos servos de Deus, o inimigo não pode conosco, ninguém toca em nós, no sentido da herança que nós temos nele, da salvação. Ninguém pode tirar a nossa salvação, a não ser aquele que está oferecendo a salvação. Como reagimos? Aí faz toda a diferença. E eu quero chamar a atenção, irmãos, para daqui para frente você perceber como o Espírito Santo age e como o inimigo tenta agir para anular as ações do Espírito Santo. O louvor liberta. Eles louvavam por masoquismo? Ah, bate mesmo, quanto mais você bater, mais eu quero. Não, não havia masoquismo. Certamente, por se sentirem honrados de estarem sendo perseguidos, açoitados, porque diziam representar a Jesus e mostravam que estavam representando a Jesus. Eles sabiam que eles tinham a chave da libertação. E eles vão usar a chave da libertação. Paulo enxergava além das grades físicas e das correntes humanas. E é o que nós precisamos fazer. Veja a resposta que ele vai dar ao carcereiro daqui a pouco. Preste atenção nisso. É profunda a resposta que ele dá. Muita gente, talvez, até hoje não tenha percebido as entrelinhas daquela resposta. Jesus gostava muito de fazer isso. Você fazia uma pergunta, ele te devolvia com uma resposta que te fazia pensar, ele ia muito além. E o que Paulo vai falar aqui para o carcereiro, está muito além daquilo que o carcereiro perguntou. Mas ele estava com a resposta definitiva. Ele não estava com respostas superficiais. Eu quero que você guarde isso. Nós, crentes em Jesus, nós evangélicos, nós que estamos às vezes saindo e falando de Jesus, ou nós estamos mais preocupados com os benefícios que as pessoas podem receber, benefícios materiais, presentes, rápidos, do que aqueles que Jesus disse, pode falar no meu nome. Pode dizer que isso vai acontecer, eles terão morada eterna comigo. Em Atos 27, 23, quando Paulo estava naquele navio que vai naufragar, as pessoas estavam apavoradas e tal, temos que fazer isso, vamos morrer. E ele disse assim, não, o Deus a quem pertenço e a quem sirvo, me disse que nós não vamos, ninguém vai perecer, fiquem tranquilos, mas vamos fazer aquilo que eu vou orientar a vocês. Ninguém consegue ser instrumento se não tiver convicção e propósito da sua conversão. Vou repetir. Ninguém de nós, por mais culto que seja, por mais que conheça a Bíblia, ele não consegue, de jeito nenhum, ser instrumento de Deus, se ele não tiver convicção do seu chamado, se ele não souber o propósito da sua conversão. Por volta da meia-noite, eles estão ali. Eu quero imaginar com os irmãos a cena. Eu gosto muito de, assim, fechar os olhos e ver a cena. Devia ser terrível. Vários presos, as portas todas fechadas, hora de as pessoas estarem dormindo. Paulo e Silas não só atrapalham o sono das pessoas, como eles se esquecem ou não se importam. Esquecer é impossível, das dores, né? Estavam machucados, tiraram-lhes as roupas, as camisas e chicotearam. Aquilo devia calor, ali batendo suor, ardendo. Eles não podiam esquecer, mas eles sabiam o significado que eles estavam fazendo. Eles sabiam de tudo que Jesus falou para eles. E ele vai
eles vão ter uma atitude tão profunda que às vezes nós passamos batidos e não percebemos. Paulo e Silas chamam a atenção de todos. Por quê? Porque oravam e cantavam. Porque oravam e adoravam. E agora uma segunda coisa que eu quero pensar. O que os prisioneiros estavam pensando enquanto ele cantava e orava? Porque a Bíblia diz que eles estavam acordados. Ele diz que todos os companheiros prestavam atenção. O que passa na cabeça desse cara aí? Foi açoitado? Foi humilhado? E eles estão ali acorrentados? E o camarada não para de cantar? Pode ser que alguém tenha pensado assim, mas todos pensaram alguma coisa. Eu não estava lá para saber e perguntar a eles, mas eu gosto de conjecturar, eu gosto de ler as entrelinhas. O que faz essas pessoas tão humilhadas, tão machucadas, a terem ainda fôlego para falar desse Deus? Porque isso é uma palavra de Satanás. Satanás, como acusador, ele gosta de dizer assim, para Deus, ele diz, como você pode abençoar esses ingratos? Não é possível que você, agora para as pessoas, não é possível que você goste desse Deus, esse Deus que está aí matando pessoas ou deixando as pessoas morrerem. Onde está esse Deus? Esse é o papel de Satanás. Mas a nós não cabe isso. Onde está esse Deus que não está vendo as matanças ali, acolá? Será que Deus não impede? Claro que não impede. A não ser que haja um propósito, aí ele vai impedir, mas na Bíblia mostra em algumas situações, não vamos entrar nesses detalhes, que cabe a ele decidir. Mas isso é papel do diabo, é papel do inimigo, é papel de Satanás, o acusador. Eu imagino que algumas pessoas estavam conturbadas, tem alguma coisa atrás disso aí. Por isso eles ficaram acordados e olhando, ouvindo. Eu queria que você soubesse o valor da adoração, o valor do louvor. Quando nós estamos fazendo e há pessoas por volta de nós, à volta de nós escutando. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor, e ele disse que um amigo dele também, pastor, estava à porta da casa mexendo na grama, no jardim, e cantando lá, louvando e tal. E estava no outro lado, numa casa, uma pessoa que estava a ponto de suicidar, de dar cabo à sua vida. Mas quando ela ouviu aqueles louvores, ela prestou atenção. E queridos, não é você quem vai dirigir o louvor, você apenas tem que soltar aquilo que está na sua alma. E o Espírito Santo se encarrega de pegar aquilo que você está falando com sinceridade, aquilo que você está sentindo. Por isso que ninguém pode adorar se ele não sente. Ele não pode louvar se ele não sente. E por que não sente? Ele não sente porque talvez ele não tenha entregado da forma que precisa entregar a sua vida para Jesus. Ele faz porque ele tem alguma satisfação a dar às pessoas, mas ele não faz por amor. O que Jesus quer que nós façamos por amor. Havia uma mensagem por trás daquilo tudo. O que será que eles pensaram? Ah, se eu pudesse saber. Ah, se eu pudesse estar ali. O que vocês estão pensando? Primeira coisa, quando você louva, você confunde o inimigo. O inimigo diz, como assim? Esse cara é maluco. Olha a vida dele, está desempregado. Olha a vida dele, está com enfermidade em casa. Olha a vida dele, ele está sendo perseguido. Esse cara é doido. A primeira coisa que você faz quando louva é confundir o inimigo. E ali, certamente, na prisão, havia pessoas, principalmente o carcereiro, que precisava de uma mensagem poderosa. Porque ele estava cumprindo ordens, prendendo pessoas, segurando, era o ofício dele.
mas ele vai ter uma atitude sensacional. Ele vai ter uma atitude que ele nem sabe o que está dizendo, mas Paulo entende o que ele está dizendo e dá uma resposta acima, semelhante no mesmo sentido daquele aleijado que estava à porta do templo Formosa, pedindo esmolas, e olha para Pedro e João e diz assim: me dá uma esmola. Ele disse: eu não tenho esmola, mas eu tenho uma outra coisa, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que nós temos que estar preparados, irmãos, esse é o X da questão, é o cerne da questão, é o âmago da pregação desta noite. Nós precisamos entender o que a pessoa precisa, e nem sempre o que ele precisa é o que ele está pedindo. Quando nós louvamos, além de confundir o inimigo, o louvor abre oportunidades para que os que são cativos do pecado, das injustiças, dos passos errados que deram, da falta de conhecimento da verdade, terem acesso àquilo que aquele que está louvando tem. Isso é maravilhoso. Porque ele não diz assim: olha, você primeiro conserta a sua vida, depois você aceita Jesus. Não, você aceita Jesus para ele acertar a sua vida. Mas aí as portas se abrem. E quando as portas se abrem, certamente elas não abrem assim, elas abrem pá, 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 vai batendo, porque o carcereiro tomou um susto e falou: eu vou morrer agora, vão me matar. Por quê? Porque ele era o guardião, ele era a pessoa responsável pelas leis. Se algum preso fugisse, ele às vezes pagaria com a sua vida, e quiçá, em alguns casos, a sua família toda. Comece a entender aí agora. E no versículo 30, antes do versículo 30, ele fica nervoso. Vamos pegar aqui para os irmãos que não conhecem o texto acompanhar. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono. Os outros estavam acordados, ouvindo o louvor. O carcereiro estava dormindo. E ele despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu quero parar aqui e nós vamos destrinchar isso aqui. Conquanto nós cristãos, e não está errado, usamos esse versículo, crê no Senhor Jesus, é a resposta, e será salvo, e você será salvo, você e toda a sua casa. E nós usamos isso, dizendo assim: crê no Senhor Jesus, que você vai ter vida eterna. Esse versículo não quer dizer isso, mas quer dizer isso. Ele quer dizer isso pela resposta de Paulo, mas não a resposta ao que o carcereiro perguntou. Porque o carcereiro perguntou: o que eu faço para sair desse perigo, para não me atingirem, para não me prenderem, para não me matarem, para não fazerem mal contra mim? E certamente ali a lei era também contra a minha família. Aí ele responde isso, porque não cabe em nenhum lugar da Bíblia que eu diga: você aceita Jesus e você vai ser salvo, você e a sua família. Não, a salvação é individual. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Eu não tenho o poder de me salvar, pedir a Senhor, se eu quero ser salvo, Ele me salva. Senhor, olha só para te dizer, eu tenho a minha família aqui que eu gosto muito, eu incluo eles aí no livro da vida. Não é assim, cada um de si, cada um per si, precisa dizer: eu quero. Então vamos entender isso aqui. Aqui, repito, irmãos,
todo mundo que pregou sobre isso, que falou sobre isso, evangelismo será salvo e tal, está errado. Não, nós temos que entender a profundidade da resposta de Paulo. Esse verbo aqui, a raiz desse verbo, é a mesma raiz do verbo que em alguns momentos são usados no Novo Testamento por Jesus, ou próximo de Jesus, ou até com Paulo. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 25, olha o que diz ali. Mas os discípulos foram acordados. Espera aí, pega o 24. Eles estavam ali no barco, tempestade, modas ondas cobriam o barco, Jesus, porém, estava dormindo. Versículo 25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos. Ele está falando assim: me leve para o céu, eu sou perdido, não te aceitei? Vocês acham que é isso? Claro que não, irmão. Senhor, nós estamos morrendo aqui, para com essa tempestade que nós vamos afundar. É isso que ele está dizendo. Nós estamos perecendo. Ele não está falando do plano da salvação. Eles já eram discípulos de Jesus, eles já estavam andando com Jesus. Vamos outro caso, porque não tem só um. Atos 27, 43. Olha só que interessante. Mas o centurião, aí Paulo estava sendo perseguido ali, as pessoas queriam pegar Paulo, iam matar Paulo lá num outro contexto, mas o centurião querendo salvar Paulo, o centurião não pode salvar ninguém, é o mesmo verbo, impediu-os de fazer isso, protegeu, tirou o perigo, ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Vamos lá, centurião, aliás, esse é do naufrágio. Vamos, Atos 28, 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, porque camarada azarado, irmão, ele estava no navio naufraga, e o Espírito Santo não salva ele, você vai nadar. Para você se salvar, para você correr do perigo, você vai nadar. Ele nada. Quando ele chega do lado de lá, estava sentindo frio, pegou uns gravetos para aquecer. Quando ele vai pegar num graveto, tem uma serpente e morde o camarada. E o camarada balança a mão, a serpente cai. Então, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar. Salvo de que sentido? Salvo do céu do mar? Não. Salvo do mar, do perigo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles pensando, esse camarada, eles querem matar a Paulo. Então, olha a profundidade. Foi muito mais além, Paulo. É como se Paulo tivesse assim: o que você precisa fazer? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas serão resolvidas, inclusive essa pequenininha aí que você está pensando, porque ainda que você morra aqui, se você estiver com Jesus, você está salvo. Mas ele também estava dizendo assim: o Senhor é capaz de dar solução nos seus problemas. Quando você tem uma vida com Deus, Ele é capaz. Se Ele vai fazer ou não vai fazer, eu não sei, mas Ele é o único que é capaz. Então Paulo está respondendo para ele assim: meu amigo, o que você precisa fazer, primeiro, é tomar uma atitude. E como é que eu sei que é isso? Primeiro, pelo verbo, e segundo, o que vai acontecer depois. O que acontece depois? Ele leva o carcereiro, vamos lá em casa, e ele, toda a família, prega a palavra, e eles são batizados, aceitam a Jesus, e a alegria deles era tão grande, eles são batizados. O que é que Paulo está dizendo para ele? Vocês estão muito preocupados às vezes com as coisas que Deus pode fazer, com uma oração, com alguma coisa que te liberta de um perigo, de uma perseguição, mas eu quero te dizer, crê no Senhor Jesus, e aí você será salvo, não só desse perigo, mas de todo o ataque do inimigo, e vai ser salvo da perseguição que te leva à morte, ou seja, da ação que te leva à morte. Por fim, o louvor liberta, mas também cura.
as nossas feridas. Versículo 31, eles responderam, Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Queridos, uma das coisas tremendas que Deus consegue fazer em nós é não anestesiar a dor, mas retirar a nossa dor que pode nos matar ou que nos fazer sucumbir quando nós adoramos. Lavar as feridas significa compensar, no sentido de aquilo que você está sentindo, eu posso fazer muito além, e você vai ser uma pessoa que nem vai perceber. Você vai ser honrado, eu vou honrar você curando, eu vou honrar você libertando, mas para isso, você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Qual é a função da igreja? Por que nós estamos aqui nesse bairro? Porque nós temos que pregar isso. E muitas vezes nós estamos fazendo errado. Eu queria conversar com os irmãos, eu queria que os irmãos percebessem que muitas vezes nós não estamos agindo da maneira correta. E nós somos responsáveis, muitas vezes, das pessoas aceitarem a Jesus e desaceitarem a seguir. Aceitarem a Jesus e abandonarem a seguir. Por quê? Porque nós temos feito, eu tenho percebido isso, porque algumas pessoas trazem a nós, pastor, trouxe aqui fulano, ela está com uma perseguição, um marido não sei o que e tal, faz uma oração por ela. Eu falei, mas o que você quer? Não, eu quero que ele pare de me bater, eu quero que esse problema saia. Eu disse, mas a oração não é remédio, irmão. Pode acontecer isso, mas não é o correto. Porque se eu fizer isso com esse pensamento, primeiro, Deus não vai se agradar, e segundo, que quando for resolvido, ele não quer mais saber, porque ele tomou o remédio, agora ele não está doente, para que ele vai tomar remédio mais? E a pessoa vem e começa a ficar olhando, mas eu não estou tendo mais nenhum problema, eu não preciso seguir a Jesus. A nossa indicação sempre será aquela que Jesus ensinou. As pessoas estão com fome. Deixa eu pregar o evangelho para você primeiro. Você vai entender que daqui a pouco você vai sentir fome de novo, você vai precisar de novo, e você tem o reino dos céus. E nós temos muitas vezes feito isso, irmãos. Trazido pessoas para receberem oração. Nós temos trazido pessoas para serem aliviados, como se fosse uma anestesia, uma injeção. Está errado. O que é que eu faço, pastor? O senhor pode fazer uma oração, irmão? Pode fazer uma oração, irmã, para que eu pare de sofrer? Podemos. Mas esse sofrimento pode voltar. E Paulo está respondendo, eu tenho a solução. Crê no Senhor Jesus. E aí você será salvo no sentido amplo. Aí você vai ter a recompensa, onde você vai ser servo dele, andar nos caminhos dele, mas dirigido, guiado por ele. E eu, sinceramente, queria pedir muito à nossa igreja, e a você que não é membro dessa igreja e de outra, que você fale lá com o seu pastor, com a sua turma. Gente, eu acho que nós temos que mudar a nossa forma de abordagem. Será que nós estamos fazendo certo quando uma pessoa nos encontra na rua e conta, olha, eu estou com uma situação difícil, vai lá na igreja. E tem uns que usam até o termo errado. Pastor, eu vim aqui para o senhor me orar. Te orar? Eu perguntei a uma pessoa que veio aqui à frente, como assim te orar? Não, orar por mim. Ah, orar por você. Te orar é como se te benzer, te marcar. Não, está errado. Eu não vou orar você, eu vou orar a Deus por você. Mas o que você quer? E algumas vezes eu desaponto a pessoa. Ou as pessoas podem achar, mas que pastor chato. Ele já quer que eu seja batizado, ele já quer me segurar na igreja dele. Claro que não, irmão. Eu quero é que você não pereça, mas tenha vida eterna.
Eu quero que você não fique de igreja em igreja e vai descobrir, agora tem um lugar que é melhor do que a igreja. Onde é? É o monte. Como as pessoas gostam do monte? Mas o monte é legal. Mas você já pensou se você morasse na planície? Você era um danado, hein? Não tem monte na sua terra. É tudo plano. Como é que você vai subir o monte, irmão? Sua igreja está lascada. Você não vai conseguir nada, porque não tem monte no seu lugar. Não existem uns lugares aí que é tudo plano assim, você olha, é plano. Vamos subir o monte, irmão, não tem monte. Não, a gente constrói o monte, faz um monte de terra, depois sobe. Não. Mas também eu já subi monte orando, não sou contra, irmãos. Muitas vezes Deus falou conosco, nos curou, mas não por causa do monte, é por causa do seu coração. E aonde você estiver, se você estiver firmado em Deus, ali Deus vai agir na sua vida. Não devemos, irmãos, enquanto no mercado a pessoa está ali, você quer, eu estou, sabe, desesperado, estou sem emprego, vai lá na igreja que a gente vai orar. Sim, eu creio que vou orar e Deus pode abrir uma porta de emprego. Mas esse emprego, se ele pegar sem o sentido e o propósito de Deus na vida dele, esse emprego vai ser maldição na vida dele talvez. Vai ser desgaste, vai ser angústia. Mas quando ele entender que porque eu sirvo a Deus, ele pode inclusive me dar um emprego, e se ele não quiser me dar emprego e me sustentar o resto da vida sem emprego, cabe a ele. Alguém pode estar pensando agora, pastor, ora por mim para isso aqui. Queridos, a palavra desta noite é uma palavra que a nossa igreja, a igreja que servimos, a qual servimos, no caso aqui dos Shalomitas, que são Shalom, mas você que é da Presbiteriana, Batista, Nova Vida, Vida Nova, Assembleia, está nos ouvindo, ou aqui, ou pela gravação, que você tente entender que muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, na maioria das vezes, quase totalmente, as pessoas que te pedem oração não são obrigados a saber qual é o caminho das pedras, qual é o sentido daquilo. Ele não é obrigado, cabe a você dizer. Uma vez eu disse aqui, algumas pessoas, eu olhei assim, porque eu tenho uma visão assim rápida, e vejo, tem gente que às vezes não gosta de uma coisa que fala. Pastor, nós precisamos, tem umas pessoas aí com fome e tal, pedindo, então nós precisamos dar comida para ele, que quem sabe ele aceita Jesus. Não, é o contrário, aceita Jesus, Jesus dá comida. Por 2 motivos, pelo menos, tem mais. Eu fui moço e hoje sou velho, disse Davi. Nunca vi o justo mendigar, ou a sua descendência mendigar, ele desamparado. Nunca vi. E também não lembro, pode ser que eu esteja errado, e eu não conheço a Bíblia de cabeça para baixo, como você possa imaginar, mas eu não me lembro de Jesus antes dar o pão e depois ele pregar. Ao contrário, eu lembro que ele pregou, curou, falou e disse, agora alimentem. Porque essas pessoas agora estão com a palavra dentro de si. Nós precisamos entender isso. Irmãos, nós temos serviço de assistência, sim. Não vamos deixar. Um dia eu chamei a pessoa que cuidava da ação social e disse assim, deixa eu ver um relatório. E ele me mostrou, essa pessoa está pegando cesta. Quanto tempo? 6 anos. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A igreja pode dar mais 20 anos, mas nós não estamos curando essa pessoa. Essa pessoa está em estado de miserabilidade. Tem alguma coisa errada. Senão a Bíblia está errada. Nós não devemos deixar de fazer o bem, irmãos. Nós não devemos deixar de dar assistência, mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho.
Porque é mais fácil eu dar uma assistência, é mais fácil eu dar um dinheiro, é mais fácil eu dar comida. E é muito difícil pregar o Evangelho, porque muitas vezes, quando você vai falar e vai orar pela pessoa, ele vai cair endemoniado. E você tem que ter poder do Espírito, autoridade para expulsar aquele demônio. Então é melhor eu não me envolver. Toma aqui, leva lá. E às vezes você nem fala, você dá o dinheiro para outro falar. Nós vamos cuidar de você, nós precisamos fazer isso. Irmãos, nós não podemos ter vergonha de dizer: crê no Senhor Jesus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai te livrar. Mas e se não te livrar? Você já aceitou esse? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram isso. Toda hora a gente está falando isso, porque é muito legal, né? O rei disse assim: na hora que tocar lá os instrumentos, vocês têm que se curvar aí na estátua que eu fiz, adorar o meu Deus, e se vocês não fizerem, eu vou jogar vocês no forno. E quero ver quem é o Deus disse isso, quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês. E ele responde: se ele vai nos livrar, ou não vai nos livrar, compete a ele. Nós não podemos responder isso. Mas uma coisa eu posso te dizer, que se ele livrar ou não livrar, se ele não quiser livrar, em qualquer situação, nós não vamos adorar o seu Deus. Nós temos que ter coragem, ainda que nos custe a vida. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma? Crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Carcereiro, fica atribulado não. Entrega para o Senhor esse problema. Mas você precisa de ouvir a palavra. A convicção do que eu estou falando, não só pelo verbo, mas porque o que vai acontecer. Vamos lá na sua casa. O que você vai fazer lá? Tomar um café? Não, eu vou pregar a palavra. E pregou a palavra. Eles se alegraram, porque a palavra alegra. E é isso que eu quero desejar, que você, como membro desta igreja, possa fazer. Não fique assustado e diga: não vamos levar mais ninguém que a gente vire aí na rua, porque o pastor não vai querer orar. Não se trata disso. Lá mesmo você diz: eu vou levar, nós vamos orar por você, mas vai se preparando, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Do jeito que você está, você não vai a lugar nenhum. Ou vai a lugares que você não deveria ir. Quero orar agora para encerrar essa palavra. Eu queria que você, que porventura esteja precisando que uma prisão se abra na sua vida. Não é abra para você entrar, não. Abra para você sair. E que correntes se partam na sua vida. Você precisa disso. Você só precisa fazer uma coisa: acreditar que isso é possível. E crer em Jesus, como eu já expliquei aqui, esse verbo crer no Novo Testamento não significa acreditar em Jesus. Significa ter participação de vida com Ele, aderir a Ele. É isso que é o crer que Ele está dizendo. O que você precisa é confiar que Jesus está com a mão sobre a sua vida. E coisas mais importantes da sua vida estão mais em perigo que talvez você não saiba. Por isso entrega agora para Ele. E eu queria pedir que nós ficássemos de pé. E que você colocasse a mão no seu coração se você precisa. Se você não precisa, coloque também. Não é um misticismo isso, nossa igreja não tem isso. Mas que você ponha a mão e fala: Senhor, esse coração te pertence. Muitas vezes eu não tenho conseguido destinar totalmente a minha vida. Eu tenho andado cambaleando, eu tenho andado meio preocupado. O que eu preciso fazer? O Senhor já está te respondendo: crê no Senhor Jesus, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui depois de ouvir essa palavra. Ensina-nos a adorar
em qualquer situação. Ah, como é fácil quando eu recebi um prêmio. Ah, quando é fácil, quando eu recebi um aumento, quando as coisas estão indo de melhor para melhor. Ah, Senhor, isso é muito fácil, as palavras saem, mas, Senhor, quando nós estamos sendo perseguidos, estamos machucados, quando nós estamos já sem condição de conversar com os outros, é nessa hora que nós precisamos abrir a boca e adorar. A primeira coisa que vai acontecer, nós vamos deixar o inimigo maluco, ele não vai entender nada na nossa vida, e ele não aguenta ficar de perto de quem está louvando. E vem um terremoto, e o terremoto de Deus é um terremoto completamente diferente do terremoto que o mundo está acostumado a conhecer. É um terremoto que quebra prisões, não um terremoto que mata pessoas, mas que liberta pessoas, que arranca correntes, quebra cadeias. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida desta igreja na concha da tua mão direita, para que nós sejamos alcançados pela tua mão, alcançados pelo teu poder, pela tua libertação, em nome de Jesus, amém. Só para encerrar, se houver alguém aqui hoje dentro da igreja, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador,